Bem-vindos e bem-vindas ao Retratos e Relatos, o podcast que revela segredos e aventuras por trás de velhos e empoeirados retratos. Apresentado e produzido por Nina Mello, cada episódio traz histórias emocionantes de fotografias esquecidas. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde cada relato abre uma nova janela para o passado. Hello, and welcome to our podcast, Retratos e Relatos. From this point on, this episode will be solely presented in Portuguese. However, we have included English captions for our English-speaking audiences. No episódio de hoje, vamos entrevistar a senhora Nádia Maciel, que por acaso é minha avó, sobre uma antiga fotografia de família que está guardada em um álbum há algum tempo já. Se a senhora pudesse se introduzir e contar um pouco de quem a senhora é e da sua família, só para o pessoal ter um contexto antes da história da foto. Eu sou Nádia, tenho 68 anos. Eu vim da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, onde foi minha infância, minha melhor fase da infância, onde moravam meus avós, que foram pessoas muito especiais para mim e que tiveram uma importância muito grande na pessoa que eu sou hoje. Então, eu estava olhando essas fotos no álbum e encontrei aqui uma onde foi a mercearia, que antigamente era o que se chamava de mini mercado, se chamava mercearia. E meu avô tinha uma mercearia e padaria, tudo junto. Meu avô, meu pai, a calçada, que a casa da minha avó era aqui atrás. A gente vinha por essa calçada para brincar por aqui. Se a senhora puder dar também um contexto sobre essa foto, de que ano, como é que estava a situação nessa época e tudo mais. Uhum. Então, eu estou vendo aqui, ó, esse prédio, meu avô tinha essa mercearia, se eu não me engano, perto de 1959, 1960. Eu tinha mais ou menos 4 anos, é quando eu tenho a lembrança. Esse prédio era um prédio antigo. Em frente a ele tinha um mercado e aqui tinha um cinema. Aliás, tinha um cinema que hoje é um mercado e meu avô era como se fosse o centro comercial daquela região. Sim, qual é a região? De onde é? Isso aqui é nas Quintas, e na cidade de Natal. E minha família toda é de lá. Nós morávamos em Recife, porque meu pai era da Marinha, meu pai era militar e era da Marinha, e a gente morava em Recife, que eu fui para lá, para Recife, quando eu tinha exatamente essa idade, aí, uns 4 anos de idade, e meus pais se mudaram para Recife. E a gente vinha de férias para a casa deles, dos meus avós. Nas férias, meu pai colocava a gente num carro, aqueles modelos bem antigos, e a gente vinha para a cidade, para a casa dos meus avós, para a gente ficar de férias. E meu avô esperava a gente com uns bolinhos, umas coisas especiais que eles faziam para a gente aqui, nessa padaria que ele tinha, num forninho que ele tinha atrás. Tudo de barro. Essa casa aqui era tijolo e barro, pouco cimento. Pouco se falava em construções com cimento, essas coisas. Mas esse prédio, eu não sei quando ele comprou, não sei muito, mas essa foto é um pouco antes disso, de 59, de 1959, porque eu ganhei essa foto e não tem data marcada atrás, coisa do tipo. Então a senhora acha que a senhora nem estava lá quando essa foto foi tirada, Não, né? Certeza não. E por coincidência, os meus avós que tinham mercearia eram os pais do meu pai. E vizinho a eles moravam os pais da minha mãe. Mesmo isso aconteceu depois deles casados, foram morar vizinhos. E meu avô tinha essa mercearia, e lá, engraçado que meu tio, irmão do meu pai, que era mais novo do que meu pai, começou a namorar a minha tia, que é a irmã mais nova da minha mãe também. E ele fez um buraquinho na parede para passar os bilhetinhos pelo esse buraco,
para minha tia que estava no quarto do outro lado da parede. E nesse romance, eles tiveram um filho. Foi muito interessante. Essa minha tia, que namorava com meu tio. Eu não estou conseguindo ver ele por aqui. Meu tio, que namorava com ela. Ah, tá. Esse é meu tio, que namorava com a minha tia, a irmã de mamãe. Esse é meu avô e minha avó. Ok, ele de perto. Os donos, né? É. Esse aqui é meu primo. E a senhora descobriu sobre essa história como? A senhora já era viva? Alguém contou pra senhora? Essa é lembrança minha mesmo, do que eu vivi. A senhora tinha quantos anos quando isso acontecia? A lembrança viva minha eu tenho a partir dos meus 4 anos. 4 anos de idade eu comecei a correr de uma casa para outra, nessa calçada que eu estou vendo aqui, ó, onde tem o carro do meu avô, que é uma caminhonete assim bem estranha, né, um carro antigo. Uma caminhonete, e a gente corria por essa calçada. As primeiras lembranças vêm a partir dos meus 4 anos de idade. Aí a senhora via isso acontecer do seu tio? Não, isso é história que ele conta. Uhum. Eu não via. E certamente eles faziam isso às escondidas, né? Sim. Porque eles não eram casados. E a mercearia é do seu avô, né? Isso. Aí pai do meu pai. Aí quando a senhora nasceu já existia? Como é que foi? Já. Então, essa aqui é a lembrança que eu tenho a partir dos 4 anos. Exatamente essa foto aqui. Hoje, nesse local, é uma farmácia. Num prédio que era a padaria e mercearia do meu avô. Lá, hoje, eu passo por lá e tem uma farmácia de uma rede bem conhecida na minha cidade, no Nordeste do Brasil. Aí o que aconteceu, então, com a mercearia depois? Ele vendeu e acabou com a parte de mercearia, ficou só com a parte de padaria. E a partir dessa fase dele de especificar o comércio dele, foi que meu pai entrou no ramo de padaria, depois meus irmãos, depois meus sobrinhos, e até hoje, meus sobrinhos têm padaria, têm no ramo, vivem e sobrevivem do ramo de padaria. Meus avós foram pessoas assim, muito importante para a gente, para a nossa família, porque eles tinham comércio, e nossa família tem uma raiz muito grande no comércio. A gente aprendeu muito com eles, padaria. Minha família, a maior parte dela hoje tem padaria. Assim, com meu avô, foi o que ele deixou para a gente, né? A herança que ele deixou para a gente. O avô da senhora meio que escreveu essa história para todo mundo, né? Ele deixou esse legado. Isso. Foi a herança que ele deixou para nós, né? E a gente preserva isso também como uma coisa boa, para manter viva a memória deles, né? Meus sobrinhos é filho do meu irmão, que andou ao lado do meu pai desde pequenininho. Meu pai ensinou o ofício de padaria, de padeiro para ele, e ele passou para os filhos dele, e até hoje, os filhos dele lá na mesma cidade tem padaria. Passou do meu avô para ele, foi com esse nome aqui, ó. Já virando padaria, depois você já padaria, quando ele deixou, que meu avô deixou para o meu pai, ficou com esse nome aqui, padaria, Pão de Ouro, era do meu pai. E da foto, a senhora lembra quem tirou, quem presenteou pra senhora? Não sei. Não sei quem fez a foto, não sei nada. Sobre essa foto aqui, eu encontrei depois que meus avós morreram. Eu fui na cidade do interior, porque depois que ele envelheceu, que meu pai assumiu as coisas dele, ele foi morar no interior. Lá morreu minha avó, ele casou de novo e ele faleceu. Quando ele faleceu, a viúva dele, que se chamava Rita, me deu uma caixa com várias fotos deles, que eles tinham guardado lá, meu avô e minha avó. E no meio tinha essas fotos, algumas dessas fotos que eu tenho aqui, porque foi distribuída entre meus irmãos, meu pai e meus irmãos. Meu pai ainda era vivo quando ela me deu a caixa. Eu achei interessante que ela me deu a caixa, não deu para o meu pai, nem para outras pessoas. E a gente dividiu algumas fotos, hoje é bem, sabe? Mas
É muito bom ver isso tudo e lembrar dessa época, dessa fase da minha vida, né? Espero que eu consiga deixar algumas coisas tipo disso para meus filhos, para os meus netos. Eu não penso em morrer agora, né? Mas nem envelhecer. Mas eu sei que isso vai acontecer um dia. Sim. E só para finalizar também, como que esse álbum chegou aqui? Que a gente está nos Estados Unidos, do outro lado do mundo, né? Só para a senhora contar, o que aconteceu que esse álbum foi parar aqui? Então, meus filhos se mudaram para cá. E um deles, que é o Júnior, é o meu terceiro filho, ele gosta muito dessas memórias, de guardar isso. Então eu achei que ele é como fosse um cofre seguro para guardar essas memórias, essas lembranças. E dei para ele a maioria das fotos que eu tenho, das memórias que eu tenho em fotos, eu passei para ele. Estou passando aos poucos, porque eu ainda tenho algumas lá no Brasil, e aos poucos eu vou trazendo, porque eu sei que ele vai guardar isso muito bem, com muito carinho. E vai passar para os outros também. Então eu prefiro deixar com ele. É por isso que essas fotos vieram parar aqui. Okay. E se a senhora quiser finalizar, você queria deixar um recado para alguém sobre fotos antigas ou sobre memórias, recordações? Ok. Então, fotos, elas revivem na memória da gente coisas que às vezes a gente esquece. E quando a gente vê a foto, é como se a gente revivesse todo aquele momento, da mesma forma quando a gente começa a contar uma história, a gente entra nela como se fosse viva, né? Então é isso, a foto ela traz lembranças vivas de pessoas que amamos e que se foram, que o decorrer do tempo é natural que elas se vão, que elas saem de nossas vidas. Mas o conselho que eu dou é que se você pode guardar em fotos, é melhor, não confie muito na sua memória. Guarde em fotografias, que isso vai te ajudar muito a melhorar essa conexão com a sua história, o seu passado, e o que nossos parentes viveram para que a gente pudesse chegar até aqui e ser como somos. É só olhar essas fotos, eu sinto a maravilha que foi minha infância. E eu sei hoje como eu sou feliz por ter tido a família que eu tive. Muito feliz. A maior riqueza que eu tenho e que eu posso deixar para os meus filhos é essa, família. Grande como eu gosto, perto como eu gosto. Obrigada. Um beijo para vocês e amo vocês. Obrigada, Nina. De nada. Por essa oportunidade. Claro. Oh, meu Deus. Nunca pensei. Obrigada, Nina, mesmo.